Lição 8. Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Texto áureo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. Verdade prática. A igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Leitura diária. Segunda, Atos 20, versos 19 ao 21. A fidelidade cristã se revela em humildade e perseverança. Terça, Filipenses 1, versos 20 e 21. Viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. Quarta, Atos 20, verso 28. O Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. Quinta, 1 Pedro 5, versos 2 e 3. O verdadeiro pastoreio é exercido com vigilância, amor e exemplo. Sexta, Atos 20, verso 32. A palavra da graça edifica a igreja e garante a nossa herança. Sábado, 1 Timóteo 6, versos 6 ao 10. O contentamento e o desprendimento em Deus. Leitura bíblica em classe, Atos 20, versos 17 ao 25, versos 36 ao 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Comentário, introdução. Esta lição acompanha a comovente despedida do apóstolo Paulo dos presbíteros de Éfeso, em Mileto, antes de sua saída definitiva da Ásia. Trata-se do único discurso registrado de Paulo dirigido exclusivamente a líderes cristãos, no qual ele exorta ao cuidado do rebanho, alerta contra falsas doutrinas e reafirma a fidelidade ao ensino apostólico. Entre lágrimas, oração e abraços, o apóstolo revela o peso da separação e a urgência da vigilância espiritual diante dos perigos que ameaçam a igreja. Tópico 1. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Ponto 1. Um ministério vivido com coerência e entrega, versos 17 ao 21. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo de fidelidade ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda a humildade, lágrimas e provações, verso 19, Almeida Revista e Atualizada, demonstrando que o verdadeiro ministério nasce do quebrantamento e da perseverança. Sua fidelidade manifesta-se no compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, proclamando arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo, versos 20 e 21. Assim, vida e mensagem caminham juntas, revelando que a autoridade espiritual é confirmada por um testemunho coerente. 1 Coríntios 4,16. Ponto 2. A fidelidade apostólica como guarda da verdade.
A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra o erro. Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho seria capaz de confrontar falsas doutrinas e preservar a igreja. Gálatas 1, 6 ao 9. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento, retendo a fiel palavra, para exortar e convencer os contradizentes. Tito 1:9, 2 Timóteo 2:24. A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. 1 Timóteo 1:5. Ponto 3. Fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível, versos 22 ao 27. O apóstolo também revela pressentimentos acerca do futuro, afirmando que o Espírito lhe testificava prisões e tribulações em Jerusalém, versos 22 e 23. Ainda assim, não recua, pois considera sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho da Graça, verso 24, Filipenses 1, 20, 21. Sua consciência estava limpa, pois havia anunciado plenamente a vontade de Deus, tornando-se irrepreensível quanto à responsabilidade espiritual do rebanho, versos 26 e 27, Ezequiel 33, 7 ao 9. Esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos, mas produz segurança diante de Deus. A partir dessa convicção, Paulo passa a exortar os líderes a cuidarem vigilantemente da igreja. Tópico 2. Advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Ponto 1. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral, verso 28. Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo próprio Espírito Santo como bispos, episcopoi, isto é, supervisores do rebanho, verso 28. No mesmo versículo, eles também são chamados de pastores, evidenciando que presbíteros, bispos e pastores designam o mesmo ofício, sob perspectivas complementares. Atos 14, 23, Tito 1, 5 ao 7. Essa função não nasce de ambição pessoal, mas de vocação divina, o que torna a responsabilidade ainda maior, pois o rebanho pertence a Deus e foi adquirido com o sangue de Cristo. Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar por sua própria vida espiritual e testemunho. 1 Timóteo 3, 1 ao 7, Tito 1, 5 ao 9. Ponto 2. O perigo real e contínuo das falsas doutrinas, versos 29 e 30. O apóstolo adverte que lobos cruéis surgiriam, tanto de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos após si, versos 29 e 30. Esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da igreja, Romanos 16, 17 e 18, 1 João 4:1. Embora o contexto histórico inclua possíveis influências gnósticas, a advertência é atemporal. Sempre haverá ensinos que relativizam a verdade bíblica. Por isso, somente a permanência na sã doutrina preserva a fé genuína e protege o povo de Deus contra o engano. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Ponto 3. Vigilância espiritual como dever permanente do pastor, verso 31. Diante desses perigos, Paulo exorta os presbíteros à vigilância constante, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrimas, verso 31. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho, com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. 1 Pedro 5, 2 ao 3, João 10, 11. Essa exortação também se aplica à igreja hoje. Líderes e membros são chamados a permanecer atentos, firmes na palavra e sensíveis à voz do Espírito. Com essa advertência solene, Paulo prepara os presbíteros para compreenderem que o cuidado pastoral exige dependência da graça divina. Tópico 3. O cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Ponto 1. A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério, verso 32.
Ao concluir sua exortação, Paulo entrega os presbíteros a Deus e à palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. É a palavra que edifica, amadurece e conduz o crente à herança entre os santificados. Efésios 4:12, Romanos 8:17. A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal, nem em tradições humanas, mas na submissão plena à palavra confiada por Deus. 2 Timóteo 1,14. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Ponto 2. O exemplo de desprendimento e serviço cristão, versos 33 ao 35. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Atos 18:3. Esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros, movidos pela ganância e pelo desejo de lucro. 1 Timóteo 6, 5 ao 10, 2 Pedro 2, 14 e 15. Ao citar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, verso 35, Paulo ensina que o ministério autêntico é marcado pelo serviço sacrificial e pelo cuidado com os fracos, e não pela exploração do rebanho. Ponto 3. Uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Versos 36 ao 38. O encontro termina em oração, lágrimas e abraços, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os líderes de Éfeso. Suas lágrimas expressam sofrimento, verso 19, Filipenses 3:18, zelo pastoral, verso 31, e amor sincero, verso 37. Esse afeto mostra que a defesa da verdade jamais deve ser dissociada do amor cristão. Anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária, a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado o primeiro amor. Apocalipse 2:4. O cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdade e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Conclusão. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração. Amém.